certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, beijinho, viu, irmãos? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pecou é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor nosso Deus e Pai, eu me coloco diante da tua presença com perdão dos meus pecados para te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Te rogo, Senhor, que não fale eu a tua igreja, mas o teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do teu servo que fala neste momento, esteja falando da tua igreja. E que seja quebrado nesse momento toda a fortaleza do inimigo nas mentes e nos corações, para que ouça e entenda o que o teu Espírito diz à igreja desta noite. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, o que me chama a atenção nesse texto é que vemos uma história bastante conhecida de todos vocês, não tem nada novo aqui. Uma história bastante conhecida de Jesus, quando ele entra na casa de Simão, que era um fariseu, e convidou Jesus a ir à sua casa. Ou seja, Jesus estava ali sentado à mesa, de repente a presença de Jesus era real ali naquele lugar, mas ele, ainda não havia se manifestado. E eu quero dizer para você, há uma grande diferença entre a presença de Deus e a manifestação de Deus. Há uma diferença. E de repente, naquele cenário, Jesus sentado à mesa, na casa do fariseu, o dono da casa muito feliz por receber a Jesus, e de repente uma mulher chega por trás, chorando, e começa a ungir os pés de Jesus, e o seu ato foi um exemplo de adoração. Um exemplo de adoração. Queridos, existem pessoas sinceras, de fé, que buscam um milagre, que buscam uma cura, que buscam algo vindo de Deus. Você está no lugar certo. Se você vem em busca de um milagre, se você vem em busca de uma cura, se você vem em busca de algo de Deus, você está no lugar certo. Mas precisamos ter atitudes para que a presença de Deus se manifeste totalmente em nossas vidas. Muitas vezes nós até sentimos a presença de Deus, mas não temos atitude para que a presença de Deus se manifeste em nossas vidas. Um exemplo que eu quero dar aqui, não vou falar sobre ela,
a mulher do fluxo de sangue. Eu fico pensando naquela mulher, já tinha gastado tudo, toda a fortuna, diz o Evangelho, com os melhores médicos da época, e agora ela precisa do postinho do bairro. E alguém diz para ela assim: olha, eu conheço um homem, o Nazareno, e ele ressuscitou um homem que já estava sepultado há 4 dias. Ele ressuscitou o filho único de uma viúva que morava lá em Naim. Ele fez o coxo andar, o cego enxergar, e aquela mulher creu. Ela disse: olha, se ele fez o morto 4 dias, reviveu. Se ele ressuscitou o filho da viúva que mora em Naim. Se ele fez o cego enxergar, o coxo andar, o que é ele morar uma hemorragia em mim? Eu fico analisando quando as pessoas apertavam ali Jesus, uma grande multidão por onde Jesus passava, arrastava aquela multidão. Ela poderia ter olhado para a multidão e ter dito assim: olha, eu vou desistir, eu vou embora, não vou conseguir. Mas ela não olhou que tinha à frente dela uma grande multidão, mas ela teve uma atitude de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela teria um grande milagre, a manifestação do poder de Deus seria manifesta em sua vida. Ela não olhou para a circunstância, não importa se a multidão estava apertando Jesus, mas somente ela tocou as vestes e fez sair de Jesus virtudes. Meus queridos, o cego Bartimeu, um outro exemplo, mendigo, desde nascença, pedia esmolas à beira dos caminhos, e de repente ele ouve um movimento diferente, e ele começa a perguntar: gente, o que está acontecendo? É mais uma procissão? Quem é o santo? Não, é Jesus o Nazareno. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. A multidão fazia com que ele calasse a boca. Cala a boca, está incomodando o mestre, cala a boca, pede tua esmola aí. E aí ele gritava mais alto, até chamar a atenção do mestre, que só que o mestre parou, ouviu o grito de socorro e disse para a mesma multidão que mandava ele calar a boca: traz ele aqui. Meus amados irmãos, aqui eu quero destacar algumas atitudes que essa mulher teve, que nos serve de exemplo. A primeira atitude que essa mulher teve foi que ela não se prendeu ao seu passado da vida de pecado, aquele pecado que ela tinha, aquela vida de pecado que ela tinha vivido. Ela não se prendeu ao seu passado. Até o dono da casa pensou lá no seu íntimo: se realmente fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora, né? Essa mulher é uma prostituta. Ele ia saber disso. Jesus logo conta uma parábola para ele, para dizer o seguinte: olha, eu sei o que é está passando na tua cabeça agora, eu sei o que é que você está pensando, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Meus queridos, como diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Vou dizer uma coisa para vocês: você sabe quem é que vive de passado? Fala para mim. Museu. Mas tem uma outra classe que vive de passado, professor de história. Ele estuda lá o passado para trazer para você aqui. Então não se prenda ao passado. A Bíblia diz que você é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo na tua vida. Se Jesus não lembra do teu passado, da tua vida de pecado, que ele lançou no fundo do mar, pegou a pedra, botou em cima, e você vai ficar lembrando para sofrer
Se Jesus não lembra dos meus pecados, por que motivo eu tenho que estar remoendo as coisas que me tornam infeliz quando eu lembro? Tem gente que diz assim, tempo bom já passou, tempo bom é hoje. Nós cantamos uma música aqui que diz assim, que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Jesus já veio, esse é o melhor de Deus. Queridos, para que eu e você alcancemos o melhor de Deus, bota uma coisa na sua cabeça: nós não podemos viver no passado. Deixa o passado para lá. Aquela mulher, ela era uma pecadora, e o título diz isso, mas tem uma coisa: aquela mulher, ela aceitou a graça de Jesus Cristo. Deus não nos vê como o homem vê. Você olha para mim e diz assim, ó, que pastor feio, careca, narigudo, baixinho e barrigudo. Mas Deus não me vê assim. Quando zombaram do profeta Eliseu, quando zombaram de Samuel, ele disse para eles: olha, o homem não vê vocês como eu vejo. Você acha que Deus ia fazer alguma coisa perfeita? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 31, capítulo 1, versículo 31, que tudo que Deus fez é muito bom. Você foi feito por Deus? Sim ou não? Então você é muito bom. Para que eu vou me prender, gente, ao passado? Queridos, as pessoas, eles olhavam para aquela mulher como pecadora, e sabe como é que ela se via? Como uma mulher perdoada por Jesus. Nós precisamos aceitar a graça salvadora de Cristo. Isso é fato. Nós temos que aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. Semana passada eu falei para uma jovem: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E não aceite menos do que isso. Não aceite. Queridos, nós precisamos confiar no perdão de Deus. Deus já te perdoou. Não importa como as pessoas te veem, não importa o que as pessoas falam a teu respeito, importa o que Deus pensa de você. A segunda atitude daquela mulher é que aquela mulher, ela decidiu honrar a Jesus com aquilo que tinha de melhor. Com aquilo que tinha de melhor. Queridos, nós precisamos seguir o exemplo daquela mulher. Honrar a Jesus Cristo com aquilo que nós temos de melhor. E muitas vezes nós pensamos que honrar a Jesus Cristo com o que nós temos de melhor é só entregando os dízimos e a oferta. Não é não. É você se envolver na causa, é você tirar tempo para Deus, é você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Grandes homens de Deus, grandes avivalistas, narram, na maioria dos livros, que quando no dia seguinte aqueles homens tinham uma agenda apertada, eles levantavam 1 hora, 2 horas mais cedo para se dedicar a Deus. Tem gente que acorda, vai trabalhar, né? Acorda, toma café, vai trabalhar, e nem para dizer assim: Deus, obrigado porque eu acordei, virou todo o chão. Como aquilo fosse
o mérito dele. Queridos, nós precisamos honrar a Jesus com aquilo que nós temos de melhor. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos honrar a Jesus. Seja a minha oferta na igreja, seja tirar o pó do banco, seja cuidar da grama da igreja, seja se envolver numa atividade da igreja, seja o que for que você vá fazer, algo na obra de Deus, dê o seu melhor. Se for para reclamar, por favor, não se envolva, porque Deus não vai aceitar. Não reclame, agradeça, porque a presença de Jesus, quando ele ainda estava em Nazaré, não foi manifesta. Sabe por quê? Porque Nazaré não honrou Jesus. Você quer milagre na tua vida? Começa a honrar a Jesus. Começa a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Começa a dar o seu melhor para Jesus. Queridos, dê o seu melhor para Jesus. A terceira coisa que eu quero destacar é uma coisa que acontece muito no meio do povo de Deus. Ou seja, aquela mulher, ela decidiu fazer o que ninguém fez. E o próprio Jesus relata isso no texto. Simão, eu tive na tua casa, tu não me desse água para lavar as mãos, os pés, tu não ungiu minha cabeça, tu não me beijou. Presta atenção que dentro do costume judaico, tá? Fazer três coisas para se honrar o visitante de acordo com o costume era ungir a cabeça, segundo, lavar os pés, e terceiro, dar um beijo no rosto. Queridos, a palavra fala que é Simão, né? Jesus fala para Simão que ele não fez nenhuma dessas coisas, mas essa mulher fez. E aonde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você o seguinte: quem não faz, sempre vai criticar quem está fazendo. Quem está fazendo? Quem não faz, a primeira coisa que faz é crítica a quem está fazendo. Por que então, em vez de criticar, não vai ajudar? Ou então, dizer para a pessoa assim: olha, fica tranquilo, eu sei que você tem boa vontade, mas eu acho que eu faço melhor, deixa eu fazer. Não é muito mais fácil que criticar do que desestimular as pessoas que fazem. Então preste atenção que quem não faz é a mesma hora quando se fala em comprar algo. Aí você quer comprar isso aqui, é de madeira, vai fazer o mesmo efeito, né, esse púlpito aqui, do que um púlpito de acrílico, não vai? Mas porque isso aqui, aí quem é dizimista, ofertante, vai dizer assim, é bom também, vai ter a mesma coisa. Mas quem não é, vai dizer assim, não, nós queremos um de acrílico. Mas na hora de enfiar a mão no bolso, tem medo, porque tem escorpião no bolso, tem cascavel. Por quê? Porque não faz. E quando alguém faz, critica. Meus queridos, a palavra é bem clara, o texto fala que Simão não fez nenhuma honra a Jesus. Criticou aquela mulher porque a mulher honrou a Jesus. Sabe por quê? Porque quem não faz sempre vai criticar alguém que faz.
irá criticar quem faz. Amados, exemplo, Davi. Davi, quando foi levar a arca, Davi estava tão feliz, começou a dançar na presença de Deus. Mical fez o quê? Criticou. Ah, você não tem vergonha? O rei de Israel, dançando no meio da rua, no meio do povo. Davi não estava preocupado com o povo. Davi não estava preocupado em ser a majestade, em ser a autoridade máxima daquela nação. Davi estava preocupado em adorar a Deus. Extravasou a sua alegria, dançando na presença de Deus. Mas foi criticado, por quê? Porque Mical não era adoradora. Mical não fazia. E se ela não fazia, ela ficou chateada, porque Davi fez. A outra coisa, meus amados, é que aquela mulher só honrou porque aquela mulher tinha gratidão a Deus. Honramos a Jesus. E quando nós honramos a Jesus, não é para receber nada em troca. Embora alguns preguem, né? Nada contra. Não, mas se você aceitar Jesus, seus problemas vão acabar. Se você aceitar Jesus, a sua vida financeira vai mudar. Se você aceitar Jesus, ei, peraí, Jesus não é catireiro, não. Essa não deve ser a motivação para nós irmos à igreja, para nós irmos adorar a Jesus. Adorar a Jesus não significa que tenhamos algo em troca a receber. Adorar a Jesus é nossa obrigação, é nossa devoção, mas porque Ele fez em nossas vidas, nós devemos adorar, porque Ele humilhou-se até a morte de cruz, e nos substituiu na cruz, não porque eu espero que Ele me dê algo que eu queira, ou que eu julgue precisar. Eu não tenho tudo o que quero, mas o meu Deus tem me honrado com tudo aquilo que eu preciso para viver com dignidade, com tudo aquilo que eu preciso para viver com dignidade. Queridos, nós não entregamos o melhor para Deus em todas as nossas áreas da nossa vida para ser salvo, porque a salvação, ela não é porque eu vou entregar o meu melhor para Deus, porque eu vou dar o meu tempo para Deus, porque eu vou dedicar a minha vida a Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Amém? Porque Jesus nos salvou e que entregou-se por nós, e nós entregamos a nossa vida a Ele, não porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E essa mulher, de fato, ela tinha um encontro com Jesus, e Ele mudou a vida desta mulher, como mudou a minha, como mudou a de muitos aqui, que não tiveram o privilégio de nascer no berço cristão, e que padeceram muito por esta vida, né? Satanás cansou de brincar com a minha e com a vida de muitos aí, jogando para lá e para cá, mas um dia Jesus disse para ele: para, Satanás, essa vida me pertence, vem cá, daqui para frente, você não toca mais no meu ungido. É por isso que nós devemos adorar a esse Jesus e dar o nosso melhor. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais
Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Meus amados, Deus desse tempo, Deus dessa geração, Ele espera que a sua igreja, que nós, servos de Deus, sejamos de fato verdadeiros adoradores, adorando a Ele em espírito e em verdade, que não irão somente assentar-se à mesa, como estavam ali muitos na casa do fariseu, com Jesus, mas vão honrar a Jesus em todo o tempo, o melhor que você tem. Jesus não quer somente assentar-se à sua mesa. Jesus não quer somente estar assentado ao teu lado, sentado à mesa, com teus amigos, com a tua família. Jesus não quer sentar à mesa com você somente. Jesus quer manifestar a sua presença em sua vida. É isso que Jesus quer, manifestar a presença dele na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios. É isso que Jesus quer. Ele não quer apenas sentar à mesa. Portanto, nós precisamos refletir como está sendo a nossa adoração diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da tua presença, meu Pai, com perdão dos meus pecados, para agradecer-te mais uma vez por esta palavra. Palavra esta que nos desperta a verdadeira adoração, que nos chama a atenção para sermos verdadeiros adoradores, porque Jesus não quer simplesmente estar sentado à mesa conosco. Jesus quer manifestar a sua presença entre nós. Nós podemos sentir a presença de Deus em nosso meio, mas nós queremos mais. Nós queremos ver a manifestação do Senhor. Precisamos ter atitudes, ó Deus, que levem a manifestação de Cristo em nosso meio. Pai, receba no trono da tua graça o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Pai, abençoa todo aquele que adentrou pela porta deste templo, nesta noite. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, guardados, protegidos por Ti. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meio e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.